Aldinei. Diga. Aqui, eu sou a Alessandra. Aqui o Anderson enviou um e-mail falando Me sobre a mandou nota. 5 e-mails, né, Alessandro? O Anderson me mandou. Eu te respondi seu e-mail, tá? Assim, eu recebi sua avaliação, já planilhei sua nota. Eu acredito que talvez tenha sido algum erro na hora de você ter cadastrado o e-mail na avaliação. Talvez você tenha cadastrado seu e-mail errado, por isso que você não recebeu o retorno, tá? Mas eu recebi sua avaliação e já pontuei ela e te respondi o e-mail hoje. Ah, tá. E você respondeu com a minha nota pro Anderson? Para você, pro Anderson não, a gente tem um sigilo, né? Não, porque pra mim não chegou. Não chegou nada. Até Eu, comentei com o Anderson. eu respondi no mesmo e-mail que você me encaminhou. No que você me mandou para o meu Gmail, eu respondi 3 vezes, que eu vi 3 e-mails seu lá. Não, na verdade, eu nem cheguei a te enviar o e-mail, não, com essa situação. Quem enviou foi o Anderson. Alessandra. Alessandra dos Santos. Isso. Respondi hoje, Alessandra. Era às 15 horas e 59 minutos. Então, esse e-mail realmente tá com problema, porque eu É, até olhei agora não chegou nada. aqui, ó, até te mostro aqui. Bom que do online a gente pode mostrar, né? Aqui, ó, vê se é esse aqui, ó, Alessandra dos Santos, aqui, ó. Eu coloquei para você. Esse aqui foi um deles, tá? Ó, respondido no e-mail anterior. Esse eu Aham. respondi às 16 horas e 2 minutos. Mas tem outros, tá? Se eu Então, esse abrir daí é aqui, porque eu. tem outro aqui que você me mandou, tem mais outro, tem que o Anderson me mandou, tem para todos os gostos aqui. Ah, entendi. É porque eu mandei a mensagem no Moodle também. Pode ser isso, né? Eu te respondi direto do que está aqui. Eu não estou respondendo pelo Moodle, eu respondi por aqui. O Moodle eu só uso ele lá só para poder colocar aula, tanto que eu coloquei para vocês à disposição do meu e-mail lá no primeiro dia de aula. É mais fácil responder por e-mail do que responder lá pelo Moodle, tá bom? Entendi. Mas Então eu tá, respondo, então, obrigada. tá bom? Mas eu respondo também lá no Moodle, até para você ter ciência da sua nota. Mas de qualquer forma eu vou postar essas notas todas ainda no decorrer da semana, tá? A nota vai estar disponível para vocês lá no portal. Tá bom, obrigada. Beleza? Tranquilos? No finalzinho tem alguém que me questionou sobre a questão discursiva, por que que eu tirei um e-mail, não tirei dois na questão. No finalzinho da aula eu falo um pouquinho da questão, tá bom? Deixa eu só abrir o conteúdo da aula aqui. No final da aula passada, a gente estava falando de distribuição de fármacos, né? No finalzinho da aula passada, a gente falou de barreira hematoencefálica e de barreira placentária. Foi o nosso conteúdo final. Beleza, Linadalva, certinho então. Então vamos lá. No finalzinho da aula, então, a gente falou que, por exemplo, no tecido hepático, como o fígado, né, é um órgão metabolizador, a gente tem essas fenestrações bastante largas, né? Ou seja, tem espaços entre essas células com a proposta de que muitas das substâncias possam penetrar no interior, né, da célula hepática, no caso aqui um hepatócito, e ser destruído, né, pelas enzimas aqui presentes, que é o assunto da nossa próxima parte da farmacocinética, que é a metabolização. Então, recebe muitas substâncias. Diferente de um capilar no sistema nervoso central, né? A barreira hematoencefálica, a gente vai ter essas células justaspostas, né? Com mais a presença dos astrócitos, realmente para dificultar a passagem de substâncias para o sistema nervoso central. É uma barreira de proteção mesmo do nosso organismo, tá? O que pode afetar, né, esse processo de distribuição de um paciente? Então, o primeiro caso seria um paciente com uma falência hepática.
que seria essa falência hepática? Se o paciente tem uma deficiência hepática, né, ou seja, o fígado não está funcionando da forma correta, isso vai trazer vários problemas patológicos para o paciente, tá? Vai levar problema de controle de glicemia, né, glicemia na corrente sanguínea, então isso pode afetar os níveis de glicose plasmático, mas para nós aqui nesse momento, né, o paciente que apresenta uma falência hepática, ele vai ter baixa quantidade de albumina na corrente sanguínea, porque essa proteína é produzida pelo fígado. Então, se ele tem uma deficiência hepática, ele vai produzir pouca albumina. E a gente viu que muitos dos fármacos pós-absorção, eles vão se ligar à albumina e vão permanecer com a fração livre. Sem pouca albumina circulante, a gente vai ter muita fração do fármaco livre. Então, qual que é o nosso cuidado, tá? Pacientes que apresentam falência hepática não podem usar a mesma... A dose a ser utilizada do fármaco para quem tem falência hepática tem que ser uma dose muito menor do que da dose de um paciente normal. Porque se eu usar a mesma dose de um paciente normal para quem tem falência hepática, vai sobrar fração livre no plasma, e se sobra fármaco livre, vai ter muito fármaco atravessando o tecido. Resultado disso, alta concentração do fármaco nos locais de ação, passou da concentração máxima tolerada, atingiu níveis tóxicos. Então, o paciente tem comprometimento hepático, a gente tem que fazer um ajuste de dose para esse paciente, ok? Então, ó, menos albumina plasmática, menor pressão osmótica também nas células, maior fluido tecidual, maior volume de distribuição dos nossos fármacos que são hidrossolúveis, né? Como a gente está falando aqui. Então, gentamicina, que é um antimicrobiano, o metotrexato, que é um antineoplásico. A gente vai ter um aumento do volume de distribuição desses fármacos que são hidrossolúveis. A gente aumenta a toxicidade. Toxicidade de gentamicina tem vários problemas, né? Gentamicina pode provocar a própria hepatotoxicidade, ela provoca neurotoxicidade, ela provoca nefrotoxicidade. Então, um fármaco, metotrexato, também vai apresentar os seus efeitos adversos. Então, nessa imagem, o cuidado que a gente tem que ter é pacientes que apresentam comprometimento hepático vão ter baixa produção de albumina. Resultado disso, mais fármaco na sua fração livre, tá? Mais fármaco atingindo o seu local de ação, maior efeito do fármaco ou maior risco de provocar toxicidade. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Claudinei, Pode falar. é comum a solicitação desse exame para ver esse nível sérico de albumina? Porque, pelo menos assim, quando a gente recorre a um pronto-socorro, o médico logo já vai prescrevendo, né? Sem ter esse conhecimento. E aí, isso, dentro de uma farmácia hospitalar, isso é um divisor de águas muito importante, né? Na prática, o que a gente pede exame de rotina vai ser um hemograma completo, né? No hemograma completo a gente tem uma visão, né, de quantidade de células, né, seja da linhagem vermelha e linhagem branca. Muitas vezes a gente não dosa proteínas, a gente dosa proteínas em caráter específico. Então, dosei lá um hemograma completo, deu alguma alteração, sei lá, níveis de hemácia estão muito baixos, deu uma plaquetopenia e etc., aí eu tenho que descobrir a causa raiz disso. Então, vamos tentar descobrir a causa e usar outros parâmetros laboratoriais, tá? No caso de uma intoxicação, pensar assim, uma intoxicação medicamentosa, a primeira causa pode estar o paciente usou medicamento em quantidade exagerada. O paciente está tendo muita reação adversa a esse medicamento diferente de outros. Pode ser que tenha deficiência de albumina. Isso pode ter relação com uma falência hepática. Então, o paciente doseio, né, onde você trabalha,
mas eu posso utilizar alguns marcadores hepáticos, usar, por exemplo, algumas transaminases, uma ST, por exemplo, uma LT. A gente dosa, né, essas transaminases hepáticas e com isso eu verifico, né, se o paciente tem uma falência hepática. Se ele tem falência hepática, ele vai ter menor produção de albumina. Então, isso é uma causa patológica, tá? Mas pode ser também um paciente com problema na nutrição, tá? Paciente desnutrido, que faz baixa ingestão de proteínas na sua alimentação. Então, se ele está ingerindo pouca proteína, vai ter pouco aminoácido sendo absorvido. Se eu tenho pouco aminoácido na corrente sanguínea, menor probabilidade de produzir novas proteínas. E uma dessas proteínas pode ser a albumina. Então, paciente desnutrido, com uma anemia, né, a gente pode falar que ele está com um quadro de uma hipoalbuminiúria, né? Ou seja, ele está com baixos níveis de albumina plasmática, não porque tem problema hepático, mas um problema nutricional. Vai acontecer o mesmo cenário, tá? Se tem baixos níveis de albumina circulante, vai ter mais fração livre, né, de fármaco, maior probabilidade dele atingir local de ação, maior risco de produzir efeitos colaterais. Beleza? Então, aí é o nosso papel, tá? Farmacêutico, né, conhecedor disso, juntamente com o clínico, lá dentro do hospital, dentro de uma equipe multidisciplinar, é propor para o médico: ô, doutor, será que esses efeitos adversos que esse paciente está apresentando com essa dose do fármaco, será que ele não está com nenhum problema de falência hepática? Ou você vai lá e pega o prontuário do paciente e verifica se dentro dos exames laboratoriais, se a gente fez algum acompanhamento de alguma enzima hepática. E olha lá, poxa, o cara está com falência hepática, então essa dose desse fármaco não poderia ter sido essa dose, teria que ser uma dose menor. E muitas das vezes é até convocado, até para ajudar, né, aquela equipe clínica, médico, enfermeiro, na escolha do fármaco e na escolha da dose. Beleza? Ok, vamos lá então. Um outro ponto importante é em relação ao armazenamento dessas drogas. Nós vimos lá no início da aula, e aí eu acho que vale a pena só, como a gente passou aí um bom tempo, né, de um final de semana mais um feriado, a gente acaba esquecendo. Mas se a gente volta a esse nosso esquema inicial, né, esse fármaco livre, o que nós queremos é que ele atravesse esses compartimentos específicos e esteja no seu local de ação, né? E aí nós vimos que ele atinge o local de ação, desliga dos seus receptores, volta para a corrente sanguínea, para a gente poder eliminar essa substância. Mas esse nosso fármaco também pode atingir o local de ação inesperado. E aí nós estamos falando que isso pode provocar o que nós já evidenciamos como reações adversas. Mas esse nosso fármaco livre, ele pode se armazenar em alguns tecidos que nós chamamos de tecidos que são reservatórios. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Então, o armazenamento dessa droga nada mais é do que a associação dessa droga a alguns elementos que são teciduais, sendo que os tecidos mais importantes como fonte de armazenamento e reserva é o tecido adiposo e o tecido ósseo, tá? Então, tecido adiposo, tecido ósseo são tecidos de armazenamento. Dependendo da afinidade do nosso fármaco, com substâncias no tecido ósseo ou com gordura, esse fármaco tende a se depositar e se armazenar, tá? E se ele está formando depósito, aquilo ali está servindo como fonte de depósito, esse fármaco vai retornar de forma lenta para a corrente sanguínea novamente. Então, ele atravessou o tecido, né, aderiu a esse tecido ósseo, aderiu ao tecido adiposo, ele vai ter mais dificuldade de retornar para a corrente sanguínea. E esse retorno vai ser um retorno lento e gradual. Resultado disso, se está formando depósito, nós vamos ter prolongamento do efeito terapêutico desse fármaco. Quanto menos um fármaco se armazena em elementos teciduais, mais curto vai ser o efeito desse fármaco. Quanto maior a probabilidade dele se armazenar nesses elementos teciduais, mais prolongado vai ser o efeito do fármaco, tá? Então, por exemplo, aqui ó,
Fármacos que têm afinidade por cálcio, principalmente, tá? Ou fosfato, cálcio, fosfato, flúor, eles têm, ó, grande probabilidade de tecido ósseo. Tá? Exemplo, tetraciclina. Tetraciclina é um fármaco, tá? Muito afinidade por cálcio. Então, nós vimos lá na nossa aula de absorção. Lembra que a gente falou lá que algum fármaco tem afinidades por cátion? E se eu faço uso de um fármaco desse junto com cátions, a gente forma onde dificulta a absorção. Lembra lá na aula que eu falei do risco de utilizar uns antibióticos somente? Aqui é um exemplo clássico. A tetraciclina tem muita afinidade por cálcio. Eu uso tetraciclina com leite para formar um quelato antes da absorção dela. E a molécula grande, eu vou eliminar a tetraciclina juntamente com as ácidos. Se eu estou tomando com água, ela vai sofrer absorção, beleza. Na corrente sanguínea, essa tetraciclina vai formar molécula de adesão. E aí forma depósito, tá? Assim como o flúor, assim como o chumbo. Então, o retorno da tetraciclina para a corrente sanguínea, que ela tem uma alta glucal, ok? Moléculas químicas que são muito fármacos lipossolúveis têm muita afinidade por gordura. Então, eles vão atravessar os adipócitos. Deixa eu só te interromper um minutinho, porque tá travando para todo mundo muito. Espera lá, deixa eu... Melhorou um pouco o áudio? Agora sim. Melhorou? Vou tirar a câmera aqui, que aí pode melhorar. Então, a tetraciclina, ela é um antibiótico que tem uma alta afinidade por cálcio. Quando eu faço o tratamento, ele sofre absorção, atinge corrente sanguínea, ele vai acumular esses tecidos residuais, que seriam do ósseo, pela afinidade da molécula pelo cálcio. Pegar do cálcio e voltar para a corrente sanguínea não vai ser rápido, então eu tenho um retorno lento e gradual. Quer um outro exemplo? A gente tem um fármaco que é utilizado no tratamento da osteoporose, que é o alendronato de sódio. O alendronato também é um fármaco que tem por objetivo realmente ter essa afinidade pelo tecido ósseo, tá? Ele é utilizado em processos de alendronato, faltou um aqui, ó. Ele é utilizado em casos de osteoporose. Então, ele tem alta afinidade pelo tecido ósseo. E o retorno dele para a corrente sanguínea é muito mais lento ainda do que a tetraciclina. Você pegar, por exemplo, um paciente que faz uso de um alendronato de sódio de 70 miligramas, ele vai usar um comprimido por semana. Olha só, um comprimido por semana. Por quê? É um fármaco que tem um grande armazenamento no tecido. Por outro lado, fármacos que sejam muito lipossolúveis, eles vão ter afinidade de atravessar membranas, principalmente as membranas do tecido adiposo. E aí a afinidade, ele é lipossolúvel. O tecido adiposo é extremamente muito gorduroso, né? Então, uma alta afinidade por essa gordura. Isso acontece com os nossos anestésicos gerais, tá? Então, geralmente, pós-cirurgia, né, o médico não libera esse paciente imediatamente para o quarto. Ele vai ficar sob observação, né, aguardando a metabolização e a excreção desse anestésico, para que realmente ele tenha segurança de retornar esse paciente para um leito hospitalar, né, sair lá do bloco cirúrgico. E isso também é grave aqui com os nossos inseticidas, né? O grande problema dos inseticidas organofosforados, utilizados nas lavouras, é que eles são muito lipossolúveis. E eles, aí no caso, nem é medicamento, eles são produtos tóxicos, que vão se armazenar no tecido adiposo e vão provocar toxicidade, vão ser difíceis de serem
metabolizados e excretados do nosso organismo, tá? Então, temos que ter esse cuidado, tá? Se o fármaco, ele se armazena nos nossos elementos teciduais, seja osso ou gordura, ele vai ter um prolongamento do seu efeito terapêutico. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Não? Tranquilo? Beleza. Então, olha aqui como exemplo, tá? A distribuição de um fármaco, nesse caso aqui é um chamado tiopental. O tiopental, até para a gente começar a falar um pouquinho aí de farmacoterapia, ele é um produto de uso hospitalar, tá? Ele não é o produto comercializado em farmácias e drogarias, ele faz parte da classe dos barbitúricos, mas tem um efeito muito importante na anestesia, tá? Para iniciar um procedimento cirúrgico, como sedativo, ele é muito usado. Então, geralmente, o paciente vai entrar num procedimento cirúrgico, vem um anestesista e já aplica ali o tiopental diretamente na corrente sanguínea do paciente. Começa a conversar com ele, e aí, você vai fazer a cirurgia, está nervoso? Ah, estou um pouco nervoso, de repente, puf, bodou. O paciente já para de responder rapidamente, de conversar ali com o anestesiologista, tá? Porque, olha, se eu tenho com 1 minuto, tá, após a administração do produto, 55% do meu tiopental já atingiu o cérebro e aquelas regiões de alta perfusão sanguínea, aqueles órgãos muito irrigados. Então, olha, com 1 minuto, 55% desse meu fármaco já atingiu, né, já atravessou a barreira hematoencefálica e já está atingindo o seu local de ação, tá? É um produto extremamente lipossolúvel, tá? E aí, por ele ser lipossolúvel, de baixo peso molecular, ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica com facilidade, tá? Com 30 minutos, olha, só 5% dele vai estar no cérebro, ou seja, ele já produziu seu efeito terapêutico e já retornou para a corrente sanguínea novamente, né? Depois de 8 horas, somente 4% vai estar no cérebro e nesses órgãos irrigados. O restante voltou para a corrente sanguínea. Mas como ele é muito lipossolúvel, ele tende a se armazenar no tecido adiposo. Então, logo com 1 minuto, 3% dele vai estar no tecido adiposo, que é aqueles órgãos menos vascularizados. Então, aqui, 28% vai estar no músculo esquelético, 3% no tecido adiposo. Depois de 30 minutos, esse que estava no cérebro voltou para a corrente sanguínea e se redistribuiu para esses órgãos menos vascularizados, 70%. E lá no tecido adiposo eu já tenho 15% depois de 30 minutos. Passado 8 horas, o que aconteceu? Esse tiopental que tinha ido para o músculo esquelético e para os outros tecidos caiu para 21%. E tecido adiposo, 60%. Tá? Então, quanto mais lipossolúvel ele for, maior a probabilidade dele se armazenar no tecido adiposo e ser eliminado de forma lenta e gradual. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok. Então, quais são as consequências dessa formação de depósito, né? Seja no tecido ósseo, seja no tecido adiposo? A gente tem que avaliar sempre, e controlar a manutenção dessas concentrações plasmáticas do fármaco. Tem que ter ciência que ele vai armazenar em depósito e vai retornar novamente para a corrente sanguínea. Porque se eu der muita dose desse produto, a chance é de a gente atingir níveis tóxicos e produzir toxicidade, né? Por exemplo, outro exemplo aqui, os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais são muito lipofílicos, muito lipossolúveis, tá? Pego lá uma aplicação de uma injeção intramuscular de um anticoncepcional. O paciente vai tomar uma dose ali de 1, 2 ml a cada 30 dias, tá? Porque atingindo a corrente sanguínea, eu vou ter formação de depósito no tecido
muscular e também no tecido adiposo. Então, se eu pego uma injeção de um anticoncepcional e, ao invés de esperar 30 dias, eu aplico novamente com 10 dias, eu vou ter um pico de concentração plasmática. Então, aqui é importante a gente ter ciência, né, da manutenção dessa concentração plasmática. Segundo, a gente reduz as concentrações plasmáticas iniciais. Então, olha o anticoncepcional. Quando eu aplico, eu vou ter pouco fármaco na corrente sanguínea, porque a maioria dele vai estar armazenada no tecido adiposo. E com o passar do tempo, eu vou tendo essa redistribuição, ele vai retornando para a corrente sanguínea. Então, no primeiro momento, a gente reduz essas concentrações plasmáticas iniciais, diminui a probabilidade de ter toxicidade do fármaco. E, por outro lado, como esse retorno é lento e gradual, a gente prolonga o tempo de ação desses fármacos. Então, eu consigo prolongar o tempo de ação do fármaco. Um comprimido a cada 3 meses, por exemplo, se for uma injeção, né, a cada 3 meses, como se for, por exemplo, uma Depo-Provera, ou uma injeção de um medicamento no tratamento de um câncer ósseo, uma injeção por ano, uma aplicação por ano. Olha como é que esse armazenamento é tão intenso que o retorno é tão lento que eu posso esperar 365 dias para fazer uma nova aplicação. Tá? Então, mantém a concentração plasmática, reduz as concentrações plasmáticas iniciais e a gente prolonga o tempo de ação dos fármacos. Beleza, pessoal? Até aí? Professor, Sim. só uma dúvida. Pode falar. No caso da pílula do dia seguinte, no caso, ela, ao invés de prolongar, ela vai acelerar o tempo de ação? Quando a gente usa uma pílula dessa, eu não uso uma dose muito baixa, né? A gente usa uma dose de progesterona muito elevada. Então, eu dou um pico de concentração de progesterona, 150 microgramas. E aí o que eu quero não é nem que forme depósito, é que realmente ela consiga ali interferir no processo de fecundação, né? E rapidamente esse produto vai sendo metabolizado e excretado. Eu uso aí progesterona, diferente de eu usar o estrógeno, tá? O estrógeno tem maior armazenamento do que a progesterona. Entendi, obrigada. Nada. Crianças. Crianças têm uma particularidade, né? Então, a distribuição numa criança é diferente das taxas de distribuição no adulto. O que diferencia? Primeiro, a composição corporal. A criança tem um volume de água no corpo muito maior do que o volume de um adulto, né? E muito fluido extracelular. E se eu tenho muito fluido extra, as características de hidrofilia e de lipofilia da criança é diferente do adulto. Os fármacos que forem lipofílicos, eles têm mais dificuldade de atravessar a membrana celular do que fármacos hidrofílicos, por causa desse aumento da quantidade de água. Então, a dose, né, a ser usada aí na criança é diferente da dose do adulto. Também a criança tem menos tecido adiposo do que um adulto, então menos tecido de reserva, tá? E também tem menos tecido muscular. Então, olha, menos tecido de reserva. Eu vou ter mais fármaco livre na criança do que no adulto. Extremamente importante, né? Quando a gente vai escolher uma dose para criança, a gente estabeleceu uma dose de acordo com a composição corporal dela. O parâmetro que a gente mais utiliza é peso, né? O peso dessa criança. Porque quando eu estou avaliando o peso, eu tenho uma ideia de quantidade de água, gordura e músculo, né? Que seria o tecido de reserva e água. E a gente vai estabelecer um regime de dose de acordo com o peso da criança. Ou seja, a dose para uma criança de 4 quilos é diferente para a dose de uma criança de 20 quilos. Eu tenho que estabelecer regime de doses diferenciadas, tá? Um outro ponto é a ligação às proteínas. Enquanto nós adultos, o que predomina é a albumina
e a alfa-1 glicoproteína ácida, né? Uma transportando os fármacos ácidos e a outra transportando os fármacos básicos, a criança tem outras proteínas circulantes, principalmente a bilirrubina. Então, eu tenho outras proteínas que também podem se ligar aos fármacos. E isso interfere também na concentração do nosso fármaco livre, tá? E a ligação aos tecidos. Então, o volume de distribuição aparente. A gente vai ter variações da composição de criança para criança, de criança para adulto. Uma criança mais gordinha, mais obesa, vai ter uma dose diferente de uma criança mais magra, que tem menos tecido adiposo. Então, quando a gente pensa, né, na criança para usar um medicamento, eu não estou muitas vezes nem preocupado com a absorção, tá? Mas eu estou preocupado com a distribuição. Ou seja, o volume, né, corporal dessa criança é menor. E eu preciso estabelecer uma dose diferenciada. Ok, pessoal? Então vai ser miligramas por quilo, ml por quilo de peso, né? E a própria embalagem do produto já nos diz isso, né? 150 miligramas por ml, né? 200 microgramas por grama. Eu tenho um parâmetro de dose por composição corporal dessa criança. Beleza? Dúvida aí? Professor, Diga. no caso do albendazol, que é um remédio para verme, se ele tem um efeito local, por que você tem que esperar 15 dias para poder fazer a administração de um outro comprimido? Matheus? Isso. Ó, Matheus, vamos lá. Nós vamos lá na disciplina de parasitologia aqui agora. Seguinte, albendazol, ele é mais indicado para as eumentoses, né? A gente vai tratar aí Ascaris lumbricoides, estrongiloides stercoralis, enteróbios vermiculares, mas a gente usa mais contra o Ascaris lumbricoides, é o mais comum, tá? E o Ascaris, ele tem um período de larva, um período de ovo. Então eu uso o albendazol, né, como se diz aí. Albendazol é um fármaco que age localmente, ele não sofre absorção. Geralmente eu tenho ele para criança em solução, né, não solução, desculpa, em suspensão, forma líquida, ó, já está desintegrado. Na hora que faz a ingestão do albendazol junto com os alimentos, né, eu vou confundir o Ascaris, ele não sabe o que é albendazol, o que é nutrientes, então ele acaba absorvendo o albendazol e puf, morre, né? E na apresentação de adulto eu tenho ele em comprimido mastigável, né, justamente para a gente poder mastigar o comprimido, desintegrar a forma farmacêutica na cavidade bucal, para que na hora que eu fizer a deglutição eu já tenha meu fármaco praticamente livre para também confundir o Ascaris lumbricoides. Beleza? Então acho que esse é um ponto, né? O fármaco não sofre absorção. Agora respondendo a sua pergunta, por que do prazo, tá? Porque quando eu faço uso do albendazol, junto com as refeições, seja a criança tomando o vidrinho inteiro, né? Ou o adulto mastigando um comprimido, que ele é dose única, né? Seja suspensão ou comprimido, eu estou eliminando aquele Ascaris na sua fase adulta, tá? Só a larva. E o Ascaris ele tem 5 estágios larvários, L1, L2, L3, L4 e L5, tá? O Ascaris, no seu processo de replicação, quando eu tenho aqui o acasalamento macho-fêmea, eu tenho produção dos ovos, né? Aqui eu estou falando do intestino, tá? Produção dos ovos. Esses ovos formam a primeira larvinha, L1, L2. Essa larva consegue atravessar a membrana intestinal e atingir capilar sanguíneo, tá? E essa larva vai percorrendo os capilares sanguíneos até chegar nos alvéolos pulmonares, cavidade bucal. Lá na cavidade bucal, a gente faz uma deglutição dessa larva. A gente deglute a larva, ela volta de novo para o trato digestório, esôfago, estômago e intestino. Chegou no intestino já que faz L3, ela se transforma em L4, L5 adulto. De novo acasalamento, bota o ovo e segue o ciclo de novo. Então, esse Ascaris, ele passa pelo meu trato digestório e pelo meu sistema circulatório. Esse período aqui, ó,
dele sair do trato digestório e retornar, geralmente é de 15 a 21 dias. Tá? Então, por isso que é importante repetir o tratamento do fármaco. Está lá na nossa aula agora de farmacoterapia do sistema de tratamentos de doenças parasitárias, né? Mas é bom para a gente poder entender aqui. Então, quando eu faço uso dele, eu estou eliminando esse carinha aqui, que é o adulto. Mas o que está no aparelho circulatório? Eu não consigo eliminar essa larva, porque esse meu fármaco, ele age localmente, ele não sofre absorção, não é isso? Se ele não sofre absorção, ele não chega na corrente sanguínea. Então, essa fase larvária que está circulando, eu não consigo eliminar. Aí, geralmente, eu até recomendo 21 dias, tá? Com 21 dias, 3 semanas, a gente faz o uso de novo do produto, que seria mais ou menos o período que eu tenho, que aqui, o que estava aqui já foi eliminado, aquela larva que chegou aqui novamente, que vai começar o processo de replicação, eu vou eliminar ela com a segunda dose. Beleza? Ficou tranquilo, Matheus? Ficou. Em vez de tomar 2 doses também, pode tomar 3 para garantir? Não precisa não. Aí é exagero. Aí é beneficiar a indústria farmacêutica. Não tem necessidade não. 2 doses já é o suficiente, né? 21 dias depois tomar outra. Isso é especial para o Ascaris, tá? Porque o Ascaris tem esse ciclo aí, extra-trato digestório. Outros parasitas não acontecem isso, tá? Entamoeba, isso não passa por esse tipo de estágio. Então, um tratamento aí durante alguns dias seguidos já é o suficiente para tratar o parasita. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Distribuição pediátrica? Não? Ok. Então, olha, o que pode interferir, então, na taxa de ligação plasmática, né, dos nossos fármacos? Então, algumas doenças aqui podem estar associadas, como eu falei para vocês. Uma hipoalbuminemia é um problema, né? O paciente que tem baixos níveis de albumina circulante, por uma desnutrição, talvez, né? Esses baixos níveis de albumina vão fazer o quê, ó? Aumentar a concentração do nosso fármaco livre. Tá? Se aumenta a concentração do fármaco livre, a gente potencializa a ação do fármaco. Paciente que tem uma síndrome nefrótica, né? Em outras palavras, um problema nos rins, tá? Ele tem uma falência renal. Se ele tem falência renal, o glomérulo não consegue filtrar bem. A gente pode perder muitos nutrientes essenciais. E um desses nutrientes pode ser albumina. Então, se eu estou tendo muita perda de albumina, também vai diminuir a concentração de albumina plasmática, pode aumentar a concentração do meu fármaco livre. Ok? Outros processos também que podem interferir, né? E aí a gente pode destacar aqui o próprio câncer, né? As neoplasias, um câncer no sangue, por exemplo, né? Uma artrite, as inflamações, a inflamação do coração, infarto agudo do miocárdio, doenças intestinais, como síndrome de Crohn ou doença de Crohn, são também outras situações que a gente pode interferir nos níveis de albumina plasmático, e se eu altero essas proteínas plasmáticas, a gente aumenta e interfere a concentração do meu fármaco livre. Beleza? Dúvida, pessoal? Distribuição? Perguntas? Tá tudo claro? Vocês estão entendendo tudo? Que lindo, hein? Deixa eu abrir meu próximo slide aqui, então. Eu já postei para vocês, não sei se vocês chegaram a verificar lá no Moodle, né? Eu já coloquei a aula de metabolização e já coloquei também a aula de excreção, né? De eliminação. Então, essas duas aulas já estão postadas lá. Beleza, então olha, revisão até aqui. Nós já vimos conceitos básicos de farmacologia, nós já vimos formas farmacêuticas,
vias de administração dos medicamentos, noções básicas, né, de farmacocinética. Dentro da farmacocinética, nós já estudamos a absorção e terminamos de estudar agora a distribuição. Tá? Então, vimos as duas primeiras etapas. Próxima etapa a gente entender da farmacocinética é a etapa de metabolização. Então, absorção, distribuição e metabolização. Então, aqui nessa imagem já reflete, né, e nos ilustra o que acontece nesse processo de metabolização, né? A gente tem vários locais do nosso organismo onde a gente pode metabolizar substâncias, tá? Sendo que o órgão mais importante nesse processo de metabolização de substâncias é o fígado, tá? Então, o fígado é o nosso grande órgão metabolizador. E qual que é o papel dele, tá? Então, voltemos lá, ó. Ingeri meu fármaco, tá? O fármaco sofre uma desintegração, se for, por exemplo, por via oral. Então, eu tenho aqui a liberação do meu princípio ativo da forma farmacêutica, né? Então, a desintegração. Fármaco livre sofre absorção, atinge a corrente sanguínea, parte do meu fármaco vai estar livre, parte do meu fármaco vai estar ligada às proteínas plasmáticas. Está ligado, permanece ligado. Molécula grande, não consegue atravessar os pequenos capilares. O fármaco livre, ó, vai para o local de ação, o fármaco livre também vai para os locais inesperados, impropriados. O fármaco livre também pode, ó, se armazenar nos tecidos, então ele vai para o tecido, volta, se liga às proteínas e etc. Mas esse fármaco livre, ele também pode ser metabolizado, e é o que nós desejamos. Lembrem, os fármacos não fazem parte do meu organismo, então eles são reconhecidos pelo meu corpo como uma substância estranha. A gente chama isso de xenobiótico, substâncias estranhas para o nosso organismo. Então nós queremos ficar livre dessas substâncias. Por isso, os nossos fármacos serão metabolizados, destruídos, né? E nessa destruição, eles vão se transformar em resíduos, né? Ou metabólitos. E qual que é o papel dessa metabolização, de transformar os nossos fármacos em metabólicos? É preparar esses nossos fármacos para eles serem eliminados, para que eles sejam excretados do meu organismo, né? Que eles sejam depurados, eliminados. Então, o nosso foco aqui agora é tentar entender esse processo aqui, né? Que seria a metabolização, ou seja, como que esse fármaco, né, vai ser transformado em uma substância inerte, uma substância que vai ser ou inerte ou uma substância tóxica. Nós vamos ver que em algumas situações a gente pode produzir também substâncias tóxicas, para preparar essa substância para ser excretada e eliminada. Beleza? Então, de uma forma geral, olha, a biotransformação, ela vai submeter o nosso fármaco a algumas reações químicas, geralmente mediadas por enzimas, né, complexo enzimático, então, um conjunto de enzimas, que tem o papel de converter o nosso fármaco em um composto diferente do que originalmente foi administrado. E se eu estou modificando essa molécula química por essas reações químicas produzidas por essas enzimas, a gente chama essa molécula nova agora de metabólito, tá? Então, nós vamos submeter esse fármaco a algumas reações químicas, que pode ser uma hidrólise, pode ser uma oxidação, pode ser uma conjugação, aquelas reações que vocês viram lá na química, né, com o Marcelo, eu acredito que sim, tá? Então, eu vou expor esse fármaco a algumas reações químicas, algumas reações orgânicas, e essas reações vão ser feitas por algumas enzimas específicas, presentes, né, no nosso órgão metabolizador, e o papel é converter essa nossa molécula, esse nosso composto, em uma substância diferente, em um metabólito. Ok?
Então, o metabolismo é toda alteração química que os fármacos sofrem no nosso organismo, geralmente por processos enzimáticos, visando torná-los mais hidrofílicos para facilitar a eliminação desse fármaco. Então, vamos voltar lá na aula de absorção. Para que o nosso fármaco consiga atravessar a membrana plasmática, ele precisa ser lipossolúvel, apolar na sua forma. Também chamou isso de não ionizado, né? Ou não elétrica. São as características para esse fármaco conseguir atravessar a membrana e atingir a corrente sanguínea. Também, para ele conseguir atingir seu local de ação, também tem que ter essa característica. Quanto mais lipossolúvel vai ser mais, quanto mais não ionizado vai acontecer e etc. Enquanto esse meu fármaco for lipossolúvel, ele vai atingir os tecidos e ele vai ficar mais tempo no nosso organismo. Qual que é o papel da metabolização? Transformar a substância que é lipossolúvel numa substância hidrossolúvel ou hidrofílica. Se ela agora tem característica de carga elétrica, né? Ou seja, ela é uma substância que não vai conseguir atravessar a membrana plasmática. Enquanto tiver uma característica lipofílica, a facilidade de atravessar a membrana, inclusive a própria renal, né? Então, um fármaco lipossolúvel, a gente vai ver lá na quando ele é filtrado pelos rins, né, pelo néfron, e é lá o contorcido e o distal, ele tende a voltar novamente à corrente sanguínea. Então, ele vai conseguir atravessar até a membrana do néfron e voltar para a corrente sanguínea e continuar circulando. Para eliminar um fármaco lipossolúvel, significa que a gente não elimine, tá? Nós vamos ver que a gente tem formas de eliminar um fármaco que é muito lipossolúvel, mas ele vai dar trabalho. Então, qual que é o nosso papel? Transformar o que é lipofílico em hidrofílico. Quanto mais hidrofílico ele estiver ou for, mais fácil vai ser a eliminação desse fármaco. Ok? Então, esse aqui é o principal papel da metabolização, transformar aqueles nossos fármacos que atingiram a corrente sanguínea, né, que são mais lipossolúveis, mais lipofílicos, em moléculas mais hidrofílicas, para facilitar a eliminação dessa molécula. Ok? Alguém? Diga. O próprio organismo faz essa conversão de hidrossolúvel para hidrofílico? Isso, então alguns órgãos metabolizadores, que são aqui, ó, quais são os principais locais que vai acontecer no nosso organismo? Fígado, pulmão, sangue, intestino. Também acontece em algumas glândulas, tá? Por exemplo, glândula adrenal, isso também pode acontecer. Mas o nosso principal órgão metabolizador é o fígado, tá? Então, o fígado é o nosso principal órgão metabolizador. Nós vamos ter no fígado, ó, enzimas que vão fazer reações químicas que vão converter esse nosso composto em uma substância diferente, um metabólito. O que seria a substância diferente? Transformar essa substância mais lipofílica numa substância hidrofílica. Ok? Ok, obrigada. Sim, nós vamos entender direitinho como é que vai acontecer esse processo de modificação dessa substância no nosso organismo, tá? Então, olha aqui. Então, de uma forma geral, né, nessa biotransformação dos fármacos, nós vamos ter mecanismos enzimáticos que são complexos, tá? Então, não é um processo simples, que acontece no nosso organismo
que tem como objetivo, ó, inativar compostos endógenos ativos. Olha, o nosso fígado, o pulmão ou qualquer outra área do meu corpo que metabolize fármacos, esse processo de metabolização é feito para inativar substâncias do meu organismo. Nosso organismo não foi feito para preparar, receber moléculas químicas externas. Nós não fomos feitos para receber fármacos, né? Então, a nossa proteção aqui é inativar compostos endógenos, que são ativos. Por exemplo, hormônios. Exemplo, o paciente acabou de fazer uma ingestão rica em carboidratos, muita glicose na corrente sanguínea. Ó, o pâncreas vai liberar insulina. Qual que é o papel da insulina? Ela vai retirar o excesso de glicose do sangue e introduzir essa glicose dentro da célula. Depois que os níveis de glicose estiverem normais, eu preciso da insulina? Não, porque enquanto tiver insulina na corrente sanguínea, a gente vai diminuindo os níveis de glicose. E se os níveis de glicose diminuírem muito, o paciente vai entrar no quadro de uma hipoglicemia, isso é ruim. Então, à medida em que a insulina já está produzindo o seu papel de retirar o excesso da glicose e colocar dentro da célula, e os níveis de glicose estão normais, o que o nosso organismo vai fazer? Metabolizar essa insulina. Então, ó, inativar esses compostos endógenos que são ativos. Mesma coisa. Enzimas, né? Então, tem uma enzima que está digerindo, ativando, acelerando uma reação química. Aquela reação já aconteceu? Para que eu preciso dessa enzima? Destrói essa enzima, não tem utilidade ela para o nosso organismo. Ou, por exemplo, os nossos neurotransmissores, né? Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, o próprio GABA, glutamato, ou seja, neurotransmissores foram liberados na fenda sináptica, precisam ser eliminados, vão metabolizar esses neurotransmissores. Então, o principal, né, objetivo é inativar esses nossos compostos endógenos ativos, que eu não preciso deles, mas também nós vamos conseguir eliminar substâncias estranhas ao nosso organismo. E isso nós chamamos de xenobióticos, né? Qualquer substância que seja estranha ao meu corpo, nós também vamos tentar ficar livre dessas substâncias. Ou seja, vamos metabolizar essas substâncias, tá? Então, quem que seriam esses nossos xenobióticos ou substâncias estranhas? Os nossos fármacos, substâncias cancerígenas, né, ou carcinogênicas, venenos e também pesticidas, né, ou organofosforados, substâncias que vão ser tóxicas para o meu organismo. O fármaco é uma substância estranha que eu preciso ficar livre dele. Substâncias carcinogênicas, muitas das vezes a gente também vai querer ficar livre, vamos tentar ficar livre dessa substância, porque ela provoca malefício para o meu organismo. Veneno, né, também está provocando toxicidade, então a gente também tenta ficar livre dele. Assim como os pesticidas, muito utilizados na agricultura. Também nós vamos tentar se libertar dessas substâncias, porque elas estão provocando toxicidade. Então, essas substâncias, né, quando passam pelos nossos órgãos metabolizadores, como, por exemplo, o fígado, qual que é o papel desse fígado? Ó, vai produzir um mecanismo enzimático que tem como objetivo eliminar essas substâncias estranhas. Dentro do fígado, enzimas, o complexo enzimático. Nós temos vários complexos enzimáticos hepáticos. Um deles, né, apresentado aqui na imagem, é o que nós estamos chamando aqui, ó, de CYP450, ou também chamado de citocromo P450. Vamos falar mais à frente desse complexo mitocondrial, tá? Que é uma localização dentro do fígado que tem o papel de eliminar e inativar esses compostos, ok? Só que, quando essas minhas substâncias passam pelo fígado, elas vão sofrer
reações químicas, não é isso que nós falamos? Ó? Submeter as substâncias a reações químicas. E nosso objetivo, inicialmente, é de quê? Inativar essa substância, deixando ela mais hidrofílica, preparando essa substância para eliminação, né? Eliminar, ó, inativar. Ou seja, o objetivo inicial é que essas substâncias, quando forem metabolizadas, se transformem em metabólito inativo. O que é um metabólito? Uma substância diferente daquela que foi introduzida, né? Então, eu quero produzir um metabólito inativo. Beleza. Mas pode acontecer que quando essas substâncias sofrem essas reações enzimáticas, né, a ação dessas enzimas, essas reações químicas, eu posso produzir um metabólito ativo. Então, ao produzir uma reação química, talvez uma dessas substâncias aqui, qualquer uma delas, talvez ela fosse uma substância inativa, tá? O que seria uma substância inativa? Ela não tem a capacidade de estimular uma célula a produzir uma resposta. Ela não consegue se ligar num receptor na célula. Mas essa substância, quando ela sofre essa metabolização, ela pode se transformar numa substância ativa. Eu quero falar disso, tá? Nós vamos ter fármacos que, quando administrados pelo paciente, eles podem ser fármacos ativos. Mas eu também posso ter fármacos que, quando administrados pelo paciente, eles são inativos. Então, deglutir o fármaco por via oral. Essa molécula ativa, ela está pronta para se ligar em receptores celulares. Quando ela passa pelo fígado e sofre essas reações químicas desses complexos enzimáticos, eu posso transformar aquele fármaco ativo num metabólito inativo. Aqui, ó, ativo se transformando no metabólito inativo. Mas pode acontecer de eu fazer o uso de um fármaco inativo, uma substância inerte, que não tem capacidade de produzir nenhuma resposta na célula. Mas quando essa substância sofre a ação desse complexo de enzimas, eu transformo essa substância inativa numa substância ativa. Tá? Então, eu posso transformar um inativo em ativo. Ok, pessoal? Dúvida aí? Perguntas? Não? Tá tranquilo? O áudio melhorou? Tá travando ainda? Acho que não, né? O último chat aqui foi 9h11, então eu acho que tá rodando. Tem dúvida? Melhorou. Então vamos seguir um pouquinho, ó. Então, nesse processo de biotransformação, né, ou que a gente chama também de metabolização, o fígado é o nosso principal órgão metabolizador, tá? O principal deles. Mas também podemos ter metabolização no pulmão, nos rins, em algumas glândulas adrenais e etc, tá? E qual que é o nosso papel principal nesse processo de biotransformação? É transformar esses nossos fármacos lipossolúveis em fármacos hidrossolúveis, né? Ou lipofílicos em hidrofílicos. Ou seja, a gente está preparando o nosso fármaco para ele ser excretado. Então, essa é a nossa proposta principal, tá? Inativar o nosso fármaco de lipofílico para hidrofílico. Só que, como eu disse, nesse processo, quando eu estou Claudinei, seu áudio sumiu. Melhorou ou não? Voltou, mas está um pouco longe. Tá, aqui, peraí.
Continua mudo. Melhorou um pouco agora? Melhorou, mas ainda está um pouquinho distante, mas dá para ouvir. Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui, então. Eu mudei o microfone agora para a webcam. Se estiver ruim, você me sinaliza que a gente mexe de novo, tá bom? Tá ok, pode Com deixar. vergonha não, pode me corrigir aqui. Então, olha. Então, esse meu fármaco, que eu fiz a injeção dele, que é uma substância mais lipofílica, né, que está na corrente sanguínea, quando ele sofre essas reações químicas, tá? O que eu quero nessa metabolização, principalmente, é fazer o quê? Inativar esse meu fármaco. Esse aqui é a nossa proposta principal, para preparar o meu fármaco para a excreção, a eliminação. Então, esse fármaco pode sofrer algumas reações, como uma reação de oxidação, pode sofrer uma reação de redução, uma hidrólise, uma conjugação. Só que nesses processos químicos, em vez de inativar essa molécula química, eu posso ativar essa molécula química. Então, fiz a ingestão de uma substância inerte ou inativa e depois da metabolização, essa substância fica ativada. Pode produzir efeito terapêutico. Então, eu tenho um caminho, né, de que na metabolização eu também posso ativar substâncias químicas. E por outro lado, pode acontecer também de quando esse meu fármaco mais lipofílico sofre essas reações químicas, ele não fica inativado, ele já estava ativado, mas ele pode potencializar o efeito dele. Então, na metabolização, eu posso produzir outras substâncias que são mais ativas ou tão ativas quanto aquele fármaco que sofreu o processo de metabolização. Puxa, professor, aí já começou a complicar. Na minha cabeça, você tinha me falado que o objetivo da metabolização é preparar o fármaco para excreção, transformar o fármaco mais lipofílico para hidrofílico. Beleza, esse é o nosso papel principal. Mas a gente, enquanto farmacêutico, a gente também pode usar de artifícios para pegar um segundo caminho. Usar um fármaco inativo, para melhorar a absorção dele, porque se eu usar um fármaco ativo, talvez na hora da absorção ele não vai conseguir sofrer absorção. Então eu uso ele inativo e quando eu passa pelo fígado, aquele inativo se transforma em ativo. E esse fármaco produz seu efeito terapêutico. E eu também posso saber que talvez aquela minha molécula química que eu administrei no paciente, quando ela sofre metabolização, eu potencializo o efeito daquele fármaco. Eu estou produzindo outras substâncias químicas que também vão conseguir estimular células, ligarem receptores celulares. Então, temos esses 3 processos, tá? O principal é esse aqui, ó. Na metabolização, a gente inativar os nossos fármacos, né, por meio de reações químicas. Mas pode acontecer da gente ativar esse fármaco ou potencializar esse fármaco. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Nenhuma? Tranquilo? Não se esqueçam que a gente tinha visto lá na aula de absorção, né? Quando a gente utiliza algumas vias de administração... O áudio está picando demais. Tá, vamos voltar aqui. Quando a gente volta, então lá naquela nossa aula de absorção, por via oral, alguns fármacos sofrem efeito de primeira passagem. Né? E nesse efeito de primeira passagem, parte dos nossos fármacos já podem ser inativados. Se for um fármaco
ativo, se transforma em inativo. Mas pode acontecer de eu usar o efeito de primeira passagem para transformar um fármaco inativo em um fármaco ativo. Posso usar isso também, tá? E posso também usar o efeito de primeira passagem para transformar o nosso fármaco em substâncias, mais ativas do que aquela substância que nós administramos no paciente. Ok, pessoal? Dúvida até aí? Professor, essa estratégia de fármacos inativos, ela se aplica também para os fármacos de aplicação endovenosa? Não. Geralmente não, sabe? Em algumas situações até sim, mas a gente acaba utilizando mais isso para via oral. Via oral, né? Ok. Mais para via oral. Então, nós vamos pegar alguns exemplos aqui de fármacos que fica mais fácil. Vamos pegar a ideia principal, a gente entendendo a ideia, na hora que a gente pegar exemplos, fica mais fácil o nosso entendimento, tá? Ok aqui, pessoal? Então, vamos seguir mais. Professor, pode falar. Os fármacos inativos, eles são mais hidrossolúveis ou lipossolúveis? Depende, né? Inativo, ele pode ser uma molécula grande que tem dificuldade, né, de atravessar a membrana, como pode ser um fármaco mais hidrossolúvel, tá? Ah, professor, mas fármaco hidrossolúvel não consegue atravessar a membrana. Consegue. Não pode esquecer lá da nossa aula de absorção. Os fármacos que são lipossolúveis, eles têm mais facilidade de atravessar a membrana plasmática. Os fármacos hidrossolúveis, eles também vão atravessar a membrana, mas vão precisar de apoio. Ou a célula vai gastar energia, né, para transportar essa substância, ou a gente vai precisar, né, por diferença de concentração, né, para uma difusão facilitada, ou a célula vai precisar do apoio das proteínas carreadoras, as proteínas transportadoras. Tá? Então, a gente não pode falar que uma molécula hidrossolúvel também não vai atravessar a membrana plasmática. Consegue sim, desde que tenha afinidade com a célula. E aí, né, deu aquela ligada, a célula reconheceu a substância, a proteína vai lá e transporta aquela molécula para o seu interior. Ok? Então, ele ser inativo significa que ele não consegue, pelaquela molécula química, não é que ela não vai ser absorvida. Inativo é que aquela molécula não consegue ligar a um receptor celular. A estrutura química dela não permite que ela ligue um receptor. Mas quando ela sofre metabolização e eu modifico essa molécula, a nova molécula que foi formada, que a gente está chamando de novas moléculas metabólito, né? Que, uma substância diferente, esse metabólito ele pode se ligar a uma estrutura celular e ativar essa célula. Ok? Ok. Geralmente, o que a gente usa muito os inativos aí é para melhorar a absorção e não perder muito o fármaco ativo. Nós vamos falar mais à frente, acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso. Vamos seguir aqui, ó. Então, qual que é o desfecho que a gente tem como final ou resultado de um processo de biotransformação? Então, primeiro, né, a gente quer um término da ação de uma determinada substância. Então, eu quero que aquela molécula química pare de produzir o efeito. Se o indivíduo está usando, né, uma substância para diminuir a pressão arterial, eu quero eliminar aquela substância que está diminuindo a pressão arterial daquele paciente. Então, inativar compostos. Tá? Primeiro ponto, inativar aquela substância ativa. Mas eu também quero, numa biotransformação, muitas vezes, desintoxicar o indivíduo, né? Olha, o indivíduo está com altos níveis de substância que está produzindo uma certa toxicidade. Eu quero eliminar aquela substância, metabolizar ela mais rápido para facilitar a eliminação dessa substância. Então, término de ação de uma determinada substância. Segundo, facilitar a excreção dela. Então, que ela não tenha mais ação, não estimule mais esse organismo e
facilite a eliminação, a excreção dela. E para facilitar, foi o que nós falamos, né? Formar produtos que sejam mais polares ou menos lipossolúveis, ou, em outras palavras, mais hidrofílicos. Então, quanto mais hidrofílico ele for, mais polar ele é. Quanto mais polar, mais hidrofílico, mais fácil da gente eliminar essa substância. Ok? Mas também podemos ter como desfecho nesse processo de biotransformação a ativação. A gente não pode esquecer disso. Então, ativar, para nós aqui, significa ativar drogas, moléculas químicas que originalmente elas eram inativas. Então, eu administrei uma substância inerte, inativa, mas com a metabolização, com essas reações químicas, hidrólise, conjugação, oxidação, eu modifiquei essa substância e transformei essa substância numa substância ativa. Tá? Também a gente pode alterar esse perfil farmacocinético da nossa substância. Eu posso fazer com que essas substâncias ativas agora, elas fiquem livres, elas se liguem menos às proteínas plasmáticas, ou que elas se liguem mais às proteínas plasmáticas, ou que elas consigam se ligar em tecidos reservatórios, ou essa substância agora não se liga mais nos tecidos de reserva. Então, com essa ativação, eu consigo alterar o perfil farmacocinético da molécula, ou formar metabólitos ativos. Né? Então, realmente, formar metabólitos mais ativos, até potencializar a nossa molécula. Então, olha aqui nesse resumo, nessa imagem, dá para a gente poder resumir o que eu falei aqui até o momento. Então, quais os principais fechos? Ó, primeiro, fazer com que a nossa droga, tá, se transforme em um metabólito, ou seja, modificar essa substância que foi ingerida por uma substância diferente. Essa substância pode ser uma enzima, tá? Essa substância pode ser um substrato para essas enzimas, né, metabolizadoras. Então, transformar uma molécula química em um metabólito, sendo que esse metabólito pode ter consequências diferentes. Então, eu posso pegar uma droga ativa e, quando ela passa por essas enzimas, por esse substrato, eu transformo essa minha droga ativa numa droga inativa. O que ela agora é inativa? Ela é menos lipossolúvel, ela é mais hidrofílica, ela é mais fácil de ser excretada. Né? Quanto mais polar ela for, mais difícil dela atravessar pequenos capilares, mais difícil delas atingir o local de ação. Mais fácil ela vai ser excretada, mais fácil ela vai ser eliminada. E é isso que acontece para a maioria dos fármacos que nós utilizamos. Tá? A gente administra fármacos que são ativos, quando sofrem esse processo de reações químicas por essas enzimas, vai transformar em moléculas ou metabólitos inativos, mais hidrofílicos, menos lipossolúveis, né, mais polares, para facilitar a excreção. Mas também podemos utilizar drogas inativas e, quando sofrem essa ação dessas enzimas, podem se transformar em moléculas ou metabólitos ativos. E isso acontece para a minoria dos fármacos que nós temos disponíveis no mercado farmacêutico. Tá? Mas não podemos menosprezar. Nós vamos dar exemplos aí, e vocês vão ver que muitos fármacos usados, eles são fármacos inativos quando administrados e que se vão se transformar ativos pós-biotransformação, pós-metabolização. Também nós temos substâncias tóxicas ou drogas tóxicas, né, ingeridas por um indivíduo qualquer, e a metabolização também traz isso como consequência.
né, inativar essas substâncias tóxicas, ou seja, uma substância tóxica que, quando sofre a ação dessas enzimas, essas reações químicas vão neutralizar essa substância tóxica, deixando essa substância no nosso organismo. Então, podemos ter isso aqui como consequência, uma substância tóxica. E esse processo... Professor, Não, seu áudio está cortando muito. até onde você conseguiu pegar aí? Não entendi. Até onde você entendeu que eu... Tudo? Tá falhando muito. Eu entendi até o tóxico e o início do não tóxico. Na minoria. Deu para entender? Deixa eu voltar tudo aqui, só um minutinho. Peraí. Então, como que seria esse desfecho da nossa biotransformação? Um princípio, transformar substâncias, né, as drogas ativas, Professor, ainda está cortando. ativas, Guinei, tá cortando muito. É inaudível. segura um pouquinho na sala e eu vou sair de novo. Só um minutinho. Pessoal, melhorou ou não? Sim, tá melhor. Melhorou? Deixa eu... O Guinei continua travando. Tá? Eu acho que a gente não vai conseguir restabelecer, aí deve ser algum problema de conexão, e como a gente já, que meu relógio está marcando aqui umas 10h12, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar então a aula por aqui, e a gente retorna com essa parte na quinta-feira, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui brigando, né, com o áudio, e tá ruim, e aí a conexão hoje tava ruim mesmo, os 2 primeiros horários que eu dei também estava travando bastante. Mas eu paro aqui, ó, tô marcando aqui no slide 8, e aí eu sigo com vocês na quinta-feira, tá bom? Beleza? Beleza. Pode ser assim? Então tá bom. Então, pessoal, então paro por aí, peço desculpa a vocês, mas a gente online aí é difícil, né? A gente fica aí à mercê da tecnologia. A gente retorna então na quinta. A gente está com um dia com a disciplina, não preocupa não, que a gente não precisa nem correr. A gente está indo de forma bem lenta para vocês entenderem bem o conteúdo, tá bom? Então um abraço para vocês, até quinta-feira, tá?